Praticado por pessoas com amputações, lesão medular ou paralisia cerebral, a esgrima em cadeira de rodas é um esporte rápido e tenso, na qual os atletas devem usar sua inteligência e raciocínio estratégico para vencer seu adversário, julgando o momento e a quantidade de ataques, assim como os movimentos defensivos. O esporte tem 3 tipos de disputa: florete, espada e sabre. A espada surgiu como uma evolução de armas rudimentares inicialmente usada na Idade do Bronze, cerca de 1200 anos antes de Cristo, tornando-se um símbolo de poder e honra em várias culturas. Durante séculos foi crucial em guerras e duelos, representando não apenas defesa, mas também habilidades estratégicas e técnicas. No Renascimento, com o declínio das batalhas corpo a corpo, a espada ganhou destaque como instrumento de treinamento e duelo esportivo, originando a esgrima moderna. Essa prática evoluiu como esporte olímpico em 1896 e, posteriormente, adaptou-se para atletas com deficiência, dando origem à esgrima em cadeira de rodas, promovendo inclusão e superação. A esgrima em cadeira de rodas, para a esgrima, foi desenvolvida pelo neurologista alemão naturalizado britânico Sir Ludwig Guttmann, no Hospital Stoke Mandeville, na Inglaterra, e apresentada ao mundo nos Jogos Paralímpicos de 1960 em Roma. Em 1948, Ludwig Guttmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal, em Stoke Mandeville, na Inglaterra. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional. A para-esgrima entrou nas Paralimpíadas em 1960, em Roma, como uma das principais modalidades adaptadas, promovendo inclusão e competitividade. O Brasil estreou no esporte em 2008, nos Jogos de Pequim, e vem evoluindo com maior investimento e participação de atletas em competições internacionais. A modalidade é um símbolo de superação, destacando o potencial esportivo e inspirador de pessoas com deficiências. Como dito anteriormente, a para-esgrima brasileira estreou nos Jogos Paralímpicos em 2008 em Pequim e alcançou destaque com Giovanni Ghisoni, que conquistou o ouro na espada individual nos Jogos de Londres em 2012, marcando o primeiro título do Brasil na modalidade. Atletas como Carminha Oliveira e Fabiana Soares também têm se destacado, consolidando a equipe brasileira no cenário internacional. Estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná lideram os investimentos no esporte, com programas que incentivam o treinamento e inclusão. Esses esforços impulsionam a evolução da para-esgrima no Brasil, tornando-a um símbolo de conquista e superação. As regras da esgrima em cadeiras de rodas são semelhantes às da convencional, adaptadas pela Federação Internacional de Esgrima e regulamentadas no Brasil pela Confederação Brasileira de Esgrima. Os atletas utilizam cadeiras fixadas ao solo, garantindo estabilidade sem comprometer a intensidade e rapidez das ações. Há 3 categorias principais: florete, sabre e espada. No florete, pontua quem toca a ponta da lâmina no tronco do rival. Na espada, qualquer toque com a ponta acima da cintura vale ponto. No sabre, toques com qualquer parte da lâmina acima do quadril são válidos. As partidas têm 4 minutos ou 5 pontos na primeira rodada e 3 tempos de 3 minutos ou 15 pontos nas demais, com prorrogação de golden score de 1 minuto.
Movimentos da cadeira são proibidos e a partida é interrompida caso ocorram. Essas adaptações mantêm a intensidade e estratégia do esporte. Qual o seu nome, idade, cidade natal e há quanto tempo você pratica esse esporte? Meu nome é Sandro Colasso de Lima, minha idade é 50 anos, sou natural de Curitiba e pratico a para-esgrima há 14 anos. Houve um atleta, momento ou pessoa especial que te motivou a se iniciar nesse esporte? Sim, no início, eu fui buscar um esporte individual devido a algumas frustrações na modalidade coletiva. E o atleta que me convidou a conhecer a para-esgrima é o Rodrigo Massaruti, que também jogava basquete comigo e falou da para-esgrima, lá da Associação dos Deficientes do Paraná, onde eu fui conhecer e estou até hoje. Foi o início da sua carreira esportiva em relação às rotinas de treinos em competições? A rotina de treino em competição, para mim, não foi tão difícil, porque eu já era atleta de basquete e voleibol sentado. Já estava treinando e competindo. Aí, quando eu comecei a para-esgrima, eu optei por parar com o basquete, por causa da rotina de treino, mas a cadência de treino não foi tão difícil para mim se adaptar. Na para-esgrima as coisas aconteceram muito rápido, entre 2010 e 2011 já fui para a seleção brasileira. Aí a única diferença é que a grande dificuldade foi somente assimilar a questão da mudança do psicológico para modalidades coletivas para modalidade individual. Qual foi a maior dificuldade que encontrou no esporte? No começo, a grande dificuldade foi a questão do material, principalmente o material FIE, que são os materiais homologados para competições internacionais, onde o custo desses materiais na para-esgrima são bastante altos. Espadas, roupa, máscaras. Então, a dificuldade foi a parte financeira mesmo, para poder estar adquirindo esse material e poder estar competindo internacionalmente. Se eu pudesse estudar e competir em algum país diferente, onde seria e por quê? Olha, se eu fosse poder escolher um país para praticar para-esgrima, estudar e praticar a para-esgrima, teria 2 países que seria interessante, França e Itália. Primeiro, porque é o berço da esgrima se encontra lá. Há um grande número de atletas e também de escolas, grandes mestres de esgrima se encontram nesses 2 países. E também, pela minha vivência em competições internacionais, esses 2 países acabam dando um suporte, uma estrutura tanto financeira e de treinamento para os seus atletas. Então, eu acredito que seria hoje um desses 2 países que eu iria estudar e morar para competir para a esgrima. O que te inspira a seguir em frente nos momentos difíceis? Bom, quando eu comecei, o que me inspirava era a realização dos sonhos, principalmente atingir os meus objetivos, que era chegar à seleção brasileira e chegar a uma Paralimpíada. Então, toda vez que eu passava por alguma dificuldade, eu colocava meu sonho à frente e sempre deixava a tristeza ou a desistência de lado, porque o sonho era a maior vontade que eu tinha que correr atrás dele. Hoje, como o meu foco é treinar e estar competindo nacionalmente, o que me inspira nos momentos difíceis é que muitos atletas que hoje fazem a para-esgrima acabam se espelhando em mim. Então eu não posso demonstrar fraqueza, porque eu acabo sendo um pilar para que eles possam seguir, trilhar o mesmo caminho que eu segui, que eu tive na para-esgrima. No primeiro exercício da esgrima, utilizo uma bolinha para ser o meu alvo e eu utilizo o florete para fazer o ataque. Eu ataco totalmente com o braço estendido, faço o ataque e volto à posição de origem. Já no segundo exercício, utilizo uma folha de papel com alvos para fazer o ataque no alvo, com 5 alvos e fazendo 5 movimentos de ataque. Primeiro movimento com a palma da mão para cima, fazendo o ataque e voltando à posição de início. No último exercício, ainda utilizando os alvos, faço
5 ataques com a palma da mão para cima. Em cada ataque eu faço a volta do meu tronco para fazer em si a defesa.